Olá, eu fui convidada para responder algumas perguntas sobre a Covid-19 em idosos. Meu nome é Lia Bogás, eu sou geriatra em São José do Rio Preto. Vamos lá, eu vou ler as perguntas e vou responder. Eu acho que assim fica mais fácil. A Covid-19 é especialmente perigosa para pessoas acima de 60 anos. Porém, temos visto casos de idosos que venceram a doença. É possível indicar por que alguns idosos reagem melhor? A gente sabe que a população acima de 60 anos é uma população de maior risco. Sim, quanto mais passa a idade, quanto mais velho o paciente a mortalidade vai aumentando em porcentagem, tá bom? Mas ainda assim, vamos pensar na grande maioria, tá? Eles conseguem sair. É uma população de risco? É uma população de risco. A porcentagem de evolução ruim, né, e óbito é maior? Mas não é a maioria. A maioria consegue sim sair. E por que alguns saem e outros não, né? Eu acho que depende muito, né, da reserva fisiológica do paciente idoso. Depende também das doenças crônicas que ele tem. Qual que é a condição de saúde desse paciente? Quais são as doenças crônicas? É um paciente que tem diagnóstico precoce de doenças, então tem um tempo já de tratamento? É um paciente que cuida dessas doenças crônicas? Essas doenças crônicas estão controladas faz tempo, tá? Então, reserva fisiológica, tá? Doença crônica controlada e também o sistema imune daquela pessoa, né? Que também faz diferença na resposta a essa infecção. Continuando aqui para a pergunta 2. Para a população idosa como um todo, a Covid-19 é perigosa, mas existem comorbidades que os coloquem sob maior risco. É uma pergunta. Sim, existem sim comorbidades que colocam as pessoas idosas em maior risco. Por exemplo, cardiopatia grave, problemas no coração, problemas graves, tá? Não controlados. Por exemplo, arritmia, pressão alta, um infarto prévio, uma insuficiência cardíaca, tá? Mas a condição da cardiopatia tem que ser uma condição grave, não controlada. Uma outra questão que aumenta o risco é pneumopatias, problemas do pulmão, problemas também graves do pulmão e descontrolados. Por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, por exposição ao tabagismo, ao tabaco, né, ao fumo. Às vezes o paciente já tem uma sequela pulmonar importante, grave, paciente asmático, mas tem que ser asmático moderado para grave, que não está compensado. Doenças neurológicas, por exemplo, paciente que tem uma sequela de um AVC, paciente que tem doença de Parkinson. Um outro fator de risco é a obesidade, né? A obesidade também confere um risco maior aí para essa infecção, para resposta ruim à infecção, né? Paciente que tem problema renal, que é paciente renal crônico, que tem já um rim que não funciona direito, mas tem que ser um paciente com doença renal grave, tá? Que o rim realmente que funciona só um pouquinho, tá? E pacientes diabéticos, especialmente os não controlados, também tem um risco maior, sim, de mau prognóstico para essa infecção. A última pergunta é: podemos indicar comportamentos comuns em idosos que os familiares precisam ficar atentos para suspeitar que esteja com um novo coronavírus? A gente precisa observar atualmente qualquer quadro gripal, síndrome gripal, tá? Quando tem um quadro respiratório agudo, tá? Caracterizado por uma sensação febril ou mesmo febre medida, tá? Acompanhada de tosse ou
dor de garganta ou coriza, que é esse nariz escorrendo, entupido, ou dificuldade respiratória, tá bom? Então, um quadro de síndrome gripal que tenha ou tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade respiratória. Em idosos, a gente precisa lembrar que a febre, ela pode não estar presente, porque muitas vezes os idosos, eles fazem infecção sem febre, eles não apresentam febre. Então, a gente tem que observar alguns outros sinais importantes nos idosos. Por exemplo, síncope, que são desmaios, confusão mental, né? O paciente vem apresentando algumas confusões, anda mais confuso, sonolência excessiva, inapetência, aquele paciente que não está conseguindo comer direito, que falta de fome, irritabilidade, tá? Então, tudo isso é importante também observar em idosos, para a gente poder fazer uma investigação mais apurada. Eu queria agradecer imensamente o convite para responder essas perguntas e fico à disposição para quem tiver alguma dúvida. Muito obrigada.